Boa noite. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja. Aplauda o nosso Deus Todo-Poderoso. Toda glória. Amém. É uma alegria muito grande poder voltar a esta família. Aqui é o primeiro, eu acho que é a primeira vez que eu venho neste lugar. Já estive na paróquia, era a paróquia. É perto aqui? Eu não lembro mais nada, nem sei como é a paróquia, não faço nem ideia mais, nem por dentro, nem por fora. Mas eu lembro que, eu acho que tem 7 anos, né? Tem 7 anos que eu fui na comunidade, né? A coisa estava começando, como o Guilherme disse para mim, graças a Deus foi uma noite muito profética. E eu nem lembro ele compartilhando comigo que aquela pregação foi um divisor de águas na vida dele. Deus mexeu junto com ele, eu nem lembrava de mais nada. Eu fiquei feliz, muito bom ouvir isso. É uma alegria muito grande poder voltar aqui. Para quem não me conhece, levanta a mão, deixa eu ver. Mas que beleza, meu irmão está baixíssimo no Cristo Libertador. Não precisa ficar preocupado se não estão perdendo nada. Eu me chamo o Elbert, para alguns eu sou o Beto, para outros o Betinho, e para alguns doidos aí eu sou o Betão. Fico escondido atrás do ambão, tá? Sou casado, tenho 3 filhos, Juan Pablo, Miguel e David. Juan Pablo e Miguel são filhos biológicos e o David, filho do coração. Juan Pablo e Miguel são pregadores do Evangelho desde 6, 7 anos de idade. E a irmã falava que vocês escutaram a minha pregação essa semana, né? Foi hoje? Que eu fiz há 7 anos atrás. Aí disse que lá eu falava assim: Juan tem 12 e o Miguel tem 9, né? Muito bem, naquela coisa. Então pronto. Se o Juan tinha 12 e o Miguel tinha 9, então não tem 6 para 7 anos mesmo, porque agora o Juan tem 18 e o Miguel 16. Muito bom. E eles são pregadores. O Juan está ali, cadê o Juan? Olha meu filhotinho, meu bebezinho. Vem cá, olha o tamanho dele, olha. Pequenininho igual o pai, né? O Miguel está do mesmo jeito. Esticou. Não sei que esse filho está tomando, não, mas esticou. E ainda continuam pregando o Evangelho. Agora eu dou 10 minutos para vocês assistirem a pregação deles. E com 10 minutos vocês serão arrebatados para a glória. É muito fogo, é muito poder. Chega em casa, você já tem para casa. Digita no YouTube lá, pregação Miguel e João. Vai ver os meninos pregando. É fogo, é fogo, é fogo. Outro dia, a TV Século XXI convidou eles para pregar para as crianças no Dia das Crianças. Só que eu esqueci tudo em criança. Mas eles ainda tinham uns 15 anos só. Deu certinho. A pregação foi legal. Tem no YouTube também essa pregação deles lá na TV. Muito bom. Sou pai também do David. O David tem 10 aninhos. Como eu disse, ele é um filho do coração. É uma criança que Deus nos deu e, melhor ainda, é uma criança especial. Ele tem uma paralisia cerebral mas é um menino inteligente. Para algumas coisas ele é um pouco atrasado. Por exemplo, se você falar para ele, calça o sapato aí, David, vem aqui, ele vai vir com o direito, no esquerdo e o esquerdo no direito. Ele nunca acerta, ele sempre calça o sapato errado. Às vezes apagar e acender, acender e apagar, ele troca tudo. Mas lá em casa, a letra mais bonita que tem é do David. Ele ainda é atrofiadinho. Eu não sei como ele consegue escrever tão redondo. Perfeito a letra dele. É linda, linda mesmo, de verdade. Parece um adulto escrevendo. Com 10 anos.
nós pegamos o David, adotamos ele tomava 8 medicamentos por dia, dava convulsão uma atrás da outra, com as famílias que ele passou. Ele teve muito problema, ele tomava 8 medicamentos por dia. Sabe quantos medicamentos David toma hoje por dia? 0. E desde o dia que nós pegamos o David até o dia de hoje, sabe quantas convulsões ele já teve? 0. Já tem, vai para 5 anos que nós adotamos o David. E nunca nós vimos uma convulsão do David. Ele é o maior milagre que Deus nos deu. Sou fundador de uma comunidade católica chamada Marca. Marca é uma sigla que significa Missão de Avivamento e Redenção, Comunidade Católica. Corre nas nossas veias avivamento e redenção. Eu creio que redenção gera avivamento. Avivamento gera redenção. Não é possível falar de avivamento sem falar de redenção. E não é possível falar de redenção sem falar de avivamento. Essa história está contada no nosso sinal aqui. Esse círculo significa isso. Avivamento gera redenção, redenção gera avivamento. E você olha à luz das Sagradas Escrituras, o que você vê é exatamente essa realidade. Para que os apóstolos experimentassem o maior avivamento de todos os tempos, que foi Atos 2, primeiro alguém precisou morrer na cruz. Só é possível falar de avivamento se houver redenção. Só aconteceu um fenômeno de Atos 2 porque alguém morre na cruz. E eles recebem o poder lá em Atos, justamente numa circunstância em que eles estavam com medo, fugindo de Jerusalém até, de medo. E aí Jesus aparece para eles e dá uma ordem: volta, espere Jerusalém, cumprimento a promessa. E eles voltam. E quando eles voltam, acontece o fenômeno de Atos 2, eles recebem poder, e aí eles já não têm mais medo. Agora é eles que vão se expor. Eles abrem as portas e janelas daquele carro para a praça pública e começam a pregar com intrepidez sobre exatamente aquilo que era a causa da perseguição deles. E Pedro, já na primeira pregação, diz: esse Cristo que vós matastes, ele não morreu, ele está vivo, ele ressuscitou. E agora ninguém vai parar mais. Ou seja, o avivamento gera redenção, porque agora eles começam a colocar a cabeça a prêmio em favor da igreja, em favor dos outros, em favor dos irmãos. Pega a tua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1, que é a palavra que me foi passada hoje. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. 1 Coríntios 1, 18. Que veja, aos pés da cruz encontramos cura. É o tema desta noite. Aos pés da cruz encontramos cura. Irmão, se você entender esse tema conforme Deus está nos direcionando hoje, você de fato vai encontrar com Cristo libertador. Porque que dá o sentido de todo cristão? Aos pés da cruz encontramos cura. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Acharam aí? Amém ou não? A palavra diz assim: de fato, a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós é
poder de Deus. Palavra do Senhor. Eu vou repetir. De fato, a linguagem da cura é loucura para os que se perdem. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem. Mas os que se salvam, para nós é poder de Deus. Veja, quando Jesus vai começar seu mistério público, ele convida para fazer parte dessa missão 12 homens. E detalhe, Jesus, quando chama esses 12, eles não têm ideia, eles não têm noção da importância do chamado que Jesus está fazendo para eles. Eles não têm a mínima ideia do chamado que eles estão recebendo. Afinal de contas, Jesus estava chamando aqueles 12, nada mais, nada menos, para fundar a maior instituição de todos os tempos. Se coloque no lugar deles. Imagine que alguém te contratasse hoje para que você participasse da fundação da maior instituição de todos os tempos. Eles não tinham noção, eles não tinham ideia da proporção, da envergadura do chamado que Jesus fazia para cada um deles. Segundo detalhe, não é novidade para nenhum de nós que aqueles 12 que Jesus chamou, humanamente falando, nenhum deles era capaz de fundar um boteco. Mostra-se um homem miserável. Agora pensa, quando a gente vê, esse Jesus é muito louco mesmo. É por isso que essa palavra, ela diz de fato, a linguagem da cruz é loucura. Porque a matemática de Jesus nunca bate com a minha, nunca bate com a sua, nem com a do David. Percebe que para ele o último é o primeiro, o
começar com Jesus aquela lição. Agora você olha para aqueles 12 amigos, Jesus, ele vai chamá-los de amigo. E você pensa, no meio deles, fala para mim, tinha incrédulos? Tinha ou não? Olha comigo, das companhias, dos amigos que vai andar com Jesus. No meio deles, tem alguém que vai negar? Tem? No meio deles tem alguém que vai trair? Tinha ladrão ali? Tinha ladrão de todo jeito, cobrador de imposto. No meio deles tinha algum mal intencionado? Sim ou não? Percebe o nível de pessoas que Jesus vai andar com eles? Não só andar. Jesus chama cada um deles para fundar a maior instituição de todos os filhos. Jesus vai partilhar a vida dele com eles. A pergunta que não quer calar esta noite: quem você escolheu para ser os seus amigos? Quem tem feito parte do seu ciclo de amizade? São aqueles que você tem amado dia a dia. O que eu preciso te fazer lembrar que Jesus tem um objetivo, ele tem um lugar para chegar, ele tem uma missão para cumprir. E agora a gente sabe qual é a missão que ele tinha para cumprir, o lugar que ele deveria chegar, que é a cruz. E aí você entende por que Jesus não escolheu os honestos? Por que Jesus não escolheu os sinceros? Por que é que Jesus não escolheu aqueles que são fiéis? Tinha gente. No seu ciclo de amizade você encontra pessoas honestas. No seu ciclo de amizade você encontra pessoas fiéis. No seu ciclo de amizade você encontra pessoas determinadas a fazer a coisa certa. Mas por que é que Jesus não escolheu estes? Porque Jesus tinha um objetivo. Jesus tinha uma missão. Jesus tinha um propósito para cumprir. E a missão de Jesus sempre foi a cruz. Se você quiser chegar na cruz, vai dizer bem mesmo em Lucas 9:23, se alguém quiser seguir os meus passos, se alguém quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a tua cruz de cada dia. Preste atenção nesse detalhe, tome a tua cruz de cada dia. Vem e segue-me.
Fala para mim. Seus amigos. Tem ladrão aí? As pessoas que convivem com você. Tem traidor? No seu círculo de amizade tem infiel? Tem pessoas que você não pode confiar na hora que você mais vai precisar, ela vai te deixar na mão. Como aconteceu com ele? Me fala, tem no seu círculo de amizade esse nível de pessoas aí? Alguma coisa muito errada. Porque você precisa de pessoas que te ajudam a chegar na cruz e não de pessoas que te afastam da cruz. O problema é que nós queremos selecionar os melhores. A gente quer andar do lado de quem me traz satisfação pessoal. E por causa disso, você passa a vida inteira pensando que Deus tem que fazer as coisas do seu jeito, na sua hora, da sua forma, da sua maneira. Querido, o mundo não gira em torno do seu umbigo, tá bom? Não vive em funções dos seus desejos pessoais. Deus não criou os céus e a terra para cumprir as suas necessidades pessoais. Não, filho, filha, desce daí. Você não é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Portanto, espere o tempo de Deus, a hora dele, o jeito dele, a forma dele, a maneira dele, o tempo é dele, porque tudo é dele. Para de ficar tentando tirar retas para Deus. Se está difícil, é porque você precisa entender que é a cruz de cada dia. E quando ele fala cruz de cada dia, eu entendo que ele está falando de todo mundo que convive comigo, com o Betinho. Betinho, é a cruz de cada dia, aquele abençoado, aquela abençoada. Pedro, um dia, Jesus chega em Cesaré de Filipe, igual eu cheguei no Cristo Libertador hoje, querendo saber como está o ibope dele. Aí Jesus pergunta: e o que o povo está falando de eu sou aí? O que você está achando de mim? Irmãos, está dizendo que o senhor é Elias, outros falam que o senhor é Jeremias, outros falam que o senhor é João Batista, outros acham que o senhor é um dos profetas. Aí a pergunta que não quer calar: na verdade, Jesus não queria saber de poucos, Jesus queria saber dos 12. E aí ele não aguenta e pergunta: e para vocês? Quem eu sou? Aí Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedrão, caraca, o Pedro traz a notícia do céu para a terra. Até Jesus fala: uau! E Jesus não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou isso. Pedro, mas o próprio Deus
te dar a chave do céu. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar está desligado. Você tem autoridade. A chave está na sua mão. Pedrão pega a chave. Põe no bolso. Agora quem manda nessa bagaça aqui sou eu. Aí Jesus continua. Porque agora eu vou ser entregue. Eu vou ter que cumprir a minha missão, o meu propósito. Eu vou ser perseguido. Vou morrer. E aí quem está mandando a bagaça agora, gente? O Pedro. Aí ele levanta, não senhor. Ninguém vai morrer aqui não. Agora quem manda aqui sou eu. E aí ele, não vai não. O que Jesus falou para ele? Fala alto. Afasta-se de mim, Satanás. Deus, teus pensamentos não vêm de Deus, são humanos. Jesus falou: afasta-te de mim, Satanás, vai para trás de mim, porque teus pensamentos. O cara te trazendo o pensamento do céu agora, cara, você não tem da onde que Deus aqui. E por que Jesus repreende? Porque Pedro está exatamente tentando tirar Jesus da cruz. Ele está sendo usado pelo diabo mesmo. Então, Jesus repreende Pedro, porque Pedro está tentado a tirar o Senhor da cruz. Cuidado. Esse tipo de amigo você tem que ter cuidado. Porque lá na frente, quando Judas traz Jesus e vende Jesus com 30 moedas de prata, Jesus fala para Judas. Jesus fala para Judas: amigo, por 30 moedas de prata, você creu no Filho do Homem. É loucura, né? Pedro, Jesus chama de Satanás. E Judas que trai, ele chama de amigo. Sabe por quê? Porque você tem que ter muito cuidado com os amigos que ficam dando tapinha nas suas costas. Eles não te ajudam a chegar na cruz. Aliás, eles vão fazer de tudo para te tirar da cruz. Então, no seu ciclo de amizade precisa ter Judas. Mas sabe o que você faz com quem te trai? Você corta o ciclo de amizade. Que não é fácil, né? Você descarta, e o pior, não é só descartar. O pior é o ódio, a mágoa, o ressentimento, que vai tomando lugar no coração. Porque vai chegar uma hora, presta atenção, que você vai precisar deixar Judas de lado mesmo. Mas antes de você deixar Jesus, antes de você deixar Judas de lado, você precisa amar Judas até o extremo, que foi o que Jesus fez em João 13. Então você ama até a hora que o próprio Judas vai dar lugar.
chegou para um propósito. Como Jesus tem um propósito, você também. Só que deixa eu te lembrar, ou te trazer a novidade. O propósito não é seu. A missão não é sua. A vocação não é sua. O chamado não é seu. A vocação é de Deus. O propósito é dele. O chamado é dele. Sabe por quê? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo foi feito por ele e para ele. A palavra diz em Efésios 4 que nele vós fostes formados antes da fundação do mundo. Você sabe o que a palavra está dizendo? Que quando você foi fecundada, quando você foi fecundado no ventre da sua mãe, você já existia. O salmista no Salmo 138 vai dizer que quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, Deus já tinha visto o seu embrião lá. Porque Ele já te conhecia. O profeta Jeremias vai dizer: Senhor, eu não sei falar porque eu sou apenas uma criança. E o Senhor diz para ele: não diga, eu não sei falar porque eu sou apenas uma criança, porque antes que no ventre da sua mãe foste formado, eu já te conhecia. Portanto, o tempo em que você foi gestado no ventre da sua mãe foi só uma parte de um processo que começou na eternidade. Deus sonhou você, criatura, para um propósito específico. O que eu quero dizer com isso? Existe um propósito único, tal como a sua digital. Ninguém vai poder cumprir esse propósito, porque ele é seu. Deus te construiu para ele. Ele é seu porque você é a essência de Deus. Na verdade, o propósito é dele. Então você é a resposta de um sonho de Deus. Nada de desistir da vida porque o problema apareceu, porque tem uma cruz para carregar, porque tem... Não, filho, você é um propósito, você é um chamado, você é o cumprimento da promessa de Deus nessa terra. Nada de desistir porque a cruz pesou, porque eu estou com depressão, porque eu estou sofrendo, porque meu filho, minha filha, por causa da enfermidade, por causa das dívidas. Não, você é uma resposta de Deus nessa terra. E aonde a planta dos teus pés tocarem, você precisa liberar com autoridade aquilo que Deus te entregou. Você precisa cumprir a missão que é dele. Você existe para isso. E tem cruz. É loucura. O mundo nunca vai entender esse processo. Mas por quê? E aqui eu quero ir finalizando para a gente rezar. Que você tem também um objetivo, uma meta, um alvo.
precisa chegar lá. E qual é esse alvo, Betinho? O alvo é a sua origem. E a sua origem não é o ventre da sua mãe. É por isso que quando você morre, você não volta para o ventre da sua mãe. Você volta para Deus. Porque é de lá que você vem e é para lá que você vai voltar. Então, a sua meta é Ele. Só que Ele nunca enganou. Aliás, ele foi muito claro: se alguém quiser me seguir, pegue a sua cruz. A sua cruz. De cada dia. Vem e segue. Primeiro, renuncie suas vontades. Renuncie a si mesmo. Pega a sua cruz de cada dia. Vem e segue-me, porque eu também não vou carregar ninguém no colo. Se vira, dá seu jeito. Portanto, meu irmão, minha irmã, é comum, é difícil, é pesado, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. A vida passa. É por isso que eu decidi abrir mão de tudo que eu tinha. Tudo. Porque eu sei que eu não preciso de nada dessa terra. Nada. Eu tenho céu, eu tenho tudo. Falava para a Guilherme que daquela vez que eu vim aqui, eu estava num ato profético, onde Deus me pediu para me entregar o meu calçado. Eu andava só de chinelo, aonde eu ia. A providência divina me deu 2 vezes a graça de ir na Europa. 2 vezes na Europa de chinelo de dedo. Aqueles aeroportos mais chiques, o povo olhando para mim de cima e embaixo. Eu passei muitos constrangimentos por causa dessa entrega que eu fiz para Deus. E Deus falou: eu vou te dar o sinal quando for parar. Amém. Amém. Eu achei que eu ia ficar a vida inteira andando de chinelo. Chegou uma hora, gente, eu não aguentava ver o sapato. Eu não me via calçado mais. Eu não conseguia ver meus pés dentro do sapato, de um tênis. Eu não cabe mais em mim. É uma sensação de liberdade. De vez em quando Deus me faz esses pedidos assim, sabe? E eu não pego. Eu paro e faço. Eu tinha carro, tinha casa, tinha imóvel, bens. Eu dei tudo para os outros. Tudo. Eu e minha esposa. Quando ficar muito ruim, minha família desesperada, a família dela desesperada, que a gente tinha perdido o juízo. Quando ficar muito ruim, eu peguei uma geladeira e dei para minha sogra. Ficou com ela até por uns dias. Quando Deus fala, eu faço. E um dia, Deus falou para mim: agora eu quero que você calce o sapato. Eu falei: agora eu quero.
chega lá naquele dia, o moço chega com um democrata, um livro lindo. Isso aqui Deus mandou te pregar. Uau! É ele mesmo. Ele já tinha falado para mim. Aí, amém. Aí eu falei, meu Deus, mas eu não consigo. Que dia que eu vou pôr esse sapato? Aí eu fiquei sem saber. E aí eu fui convidado para pregar em São José dos Campos, encontro que a Adriele Robson me promoveu lá. E ela me convidou para pregar o Éfrata, que é o nome da comunidade dela, Éfrata. E eu fui. E ela pediu para me pregar o tema Éfrata, habite. E naquele dia Deus falou comigo, é hoje. Eu fui, levei o sapato, fui pregar de chinelo. E antes da pregação, Deus me fez lembrar do dia em que Ele me pediu para entregar o calçado. E eu olhei a data, que foi o dia que nós tínhamos realizado o evento Somos Um em 2013. E aquele final de semana que eu estava em São José dos Campos pregando, com um sapato novo nas mãos, Deus me fez lembrar do dia que eu tirei o sapato. Gente, eu contei. Aquele final de semana estava batendo exatamente com a mesma data do final de semana que eu tirei o sapato. Porém, exatamente 7 anos depois. Mesmo final de semana, 7 anos depois. 7 é o número que completa tudo. Da perfeição, eu entendi que Deus estava me dando sinal de que Ele estava renovando a aliança comigo. E eu calcei o sapato aquele dia e voltei. Então, a gente não precisa pegar nada dessa terra, que tudo vai passar. Eu vivi bem sem calçado, não morri. Eu vivo bem sem as coisas. Deus me dá tudo. Portanto, precisamos abraçar